Libro de Hebreos, capítulo 11. Livro de Hebreus, 7. capítulo 11, versículo 7. Mi Biblia en español A dice de minha esta Bíblia manera. em espanhol diz dessa maneira: Por la fe, pela fé, Noé, Noé, cuando fue advertido quando foi advertido por Dios por Deus acerca de las cosas acerca das coisas que aún no se que veían, ainda não haviam sido vistas, con temor preparó com temor el arca preparou a arca en que su casa se salvase. em que sua casa se Y salvasse. por esa E fe pela essa fé condenó al mundo condenou o mundo y fue hecho heredero e foi feito herdeiro de la justicia da justiça que viene por la que fe. vem pela fé. Por la fe Noé, Pela fé Noé, cuando fue advertido por Dios quando foi advertido por Deus acerca de las cosas sobre as coisas que aún no se veían. que ainda não se haviam sido visto. Puede usted cerrar sus Você ojos. pode fechar seus olhos. Espíritu de Dios Espírito viviente, de Deus vivente, dame la habilidad me dê a habilidade, por tu gracia pela sua graça, de poder articular de poder de articular manera correcta da maneira correta aquello que está en tu corazón, aquilo que está no seu coração, que pones en nuestra mente que você coloca na nossa y mente derramas en nuestro e corazón derrama sobre nossos para la corações, transformación de para que nuestra a vida, transformação da nossa pero vida, para el cumplimiento mas de também toda para o palabra que cumprimento sale de de tu boca, toda palavra que sai da sua porque boca, tú eres Dios, porque tu és Deus por sobre encima de todo lo creado, acima de tudo que foi y tu criado, palabra es verdad e a sua palavra é verdade, y hace todo aquello para lo cual tú le e o envías. Senhor faz tudo pelo qual envia a sua palavra. En esta ciudad, Nesta cidade, a este auditorio, a esse lugar, a estas personas, a essas a pessoas, estos pastores, a esses a pastores, estos a líderes, esses líderes, cúbrenos con tu nos gracia cobre com a sua y graça regálanos la e nos capacidad presenteia com a para capacidade percibir para perceber aquello que tú estás aquilo por que hacer. tu estás por fazer. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Y toda la iglesia, E toda a igreja dice, diz: puede usted tomar asiento. você pode sentar. Agradezco a Dios Eu agradeço a Deus por el hecho y el privilegio de pelo poder fato compartir do privilégio de la compartilhar palabra de Dios con a ustedes palavra de Deus com y vocês compartirlo como Y- el último e en compartilhar este evento. por último nesse evento. Agradezco a Dios la Agradeço a oportunidad, Deus a oportunidade, aunque a veces le pregunto ainda que eu a pergunto Pastor Luciano ao pastor Luciano: por qué me pone al último. por que você me coloca por Hubiera último? sido mejor Teria sido melhor ser el primero, ser o primeiro a predicar lo que tienes que a pregar predicar o que tem que pregar, y luego te vas a sentar. e aí você se senta. Solo el último Eu sou o último. tiene que estar pendiente É que o último tem que estar de pendente. todo lo que Dios ha hablado Ele tem que estar atento a tudo que Deus falou y de lo que quiere decir e al o que final. quer falar ao final. Siempre es mucho más difícil. Sempre é muito mais difícil. Dígale a la persona que tiene Diga al a lado, pessoa que está ao seu lado: ayúdale a ese predicador. ajude esse pregador. Puedes decir amén. Você pode falar amém? Gracias a Dios por la amistad Graças a Deus pela amizade y por la bendición e pela bênção de conocer Pastor Luciano. de conhecer o pastor Luciano. Lo he visto predicar Eu en tenho mi país visto ele pregar ao varias meu ocasiones. país várias ocasiões. Hemos estado juntos en otros países Tivemos y estado naciones, juntos em outros países y e nações, siempre ha sido una bendición. e sempre tem sido uma bênção. Alguien a quien admiro Alguém que admiro y de quien aprendo. e de quem aprendo muito. Gracias a Dios por la vida Graças de a él. Deus pela vida do pastor Luciano. Así es que voy a iniciar Assim que eu vou iniciar con la palabra de Dios. com a palavra de Deus. Si ustedes están listos. Se vocês estão prontos. Solo si ustedes están Somente se listos. você está pronto. La escritura dice A palavra de Deus diz, en el verso que leímos de no Hebreos verso que nós lemos 11:7, de Hebreus 11:7, por la fe Noé, pela fé Noé, cuando fue advertido. quando foi advertido. Dígale al que tiene al Diga lado, a quem está ao seu lado: está siendo advertido. você está sendo advertido. Cuando Dios Quando Deus advirtió a Noé, advertiu a Noé, una advertencia uma advertência no es una promesa. não é uma promessa. Una advertencia Uma advertência es diferente a una é promesa. diferente de uma promessa. Una promesa Uma promessa está ligada está conectada con un proceso com um processo y un tiempo de e cumplimiento. um tempo de cumprimento. Una advertencia Uma advertência no tiene não tem
proceso al cual adherirse processo ao qual entrar, o conectar-se, condiciones que cumplir ou convicções que têm que ser cumpridas. cuando algo es advertido por Dios. Quando algo é divertido por Deus, Es porque eso va a é suceder. porque isso vai acontecer. Pase lo que pase Aconteça o que acontecer. y hable quien hable, E fale quem fale, lo que él va a o hablar que ele vai dizer es lo que va a hacer. é o que vai fazer. Está advertido. Ele está advertido. Dígalo conmigo. Diga es una comigo, advertencia. é uma advertência. Es cierto que nuestra manera É de verdade pensar, que nossa maneira de pensar, cuando pensamos en una advertencia, quando pensamos numa advertência, pensamos en un castigo. pensamos num castigo. Pero cuando lo pensamos Mas quando de las pensamos cosas buenas, das coisas de las boas, siguientes cosas das próximas que Dios coisas tiene que hacer, que Deus tem que y fazer, Dios dice, e Deus diz: te advierto que esto voy a eu hacer. advirto a você que eu farei isso. Está diciendo, Está dizendo que Él lo va a hacer, que ele vai sin fazer, importar lo que la gente diga, sem importar o que as pessoas digam, sin tomar en cuenta lo que estén haciendo. sem ter em conta o que estão Él fazendo. va a hacer Ele vai fazer lo que ya advirtió o que que va ele a já hacer. advertiu que vai fazer. Así es que cuando Noé Assim que escuchó quando la Noé advertencia, escutou a advertência, tuvo que nacer de su teve que corazón nascer do seu la coração disposición a disposição para hacer para fazer lo que Dios le había o pedido que Deus hacer, tinha pedido para ele porque fazer, era inminente porque era que eminente Dios iba a hacer que Deus ia fazer lo que Él le dijo que o que iba a hacer. disse a ele que faria. El problema, O problema el reto ou o desafio es cuando la palabra dice é quando a palavra que diz fue advertido por que Dios foi advertido por Deus acerca de las cosas sobre as coisas que aún no se que veían, ainda não tinham sido vistas, cosas que no se veían, coisas que não tinham sido que no vistas, habían pasado, que não aconteceram, son las cosas são as que coisas se le advirtieron a que Noé. adverteu ele a Noé. El día de hoy, O dia de hoje, la palabra de Dios sigue a a palavra veces de Deus funcionando continua de la funcionando misma manera. da mesma maneira. Voy a levantar una iglesia, Vou levantar uma igreja gloriosa, uma igreja gloriosa, sin mancha, sem mancha y sin arruga. e sem mácula, Es una sem ruga. advertencia. É uma advertência. Lo voy a hacer Eu vou fazer mucho más allá muito mais de além los nombres de las dos iglesias nomes das o de las igrejas denominaciones ou das de los denominações dos grupos de iglesias. de igrejas. Yo voy a levantar Eu vou la levantar iglesia, a igreja, dice Jesús. diz Jesus. Y esto Isso es una advertencia é uma que advertência. debe de hacer que tu corazón O que deve fazer que seu se coração alinee a su palabra se alinhe à sua palavra acerca de las cosas sobre as coisas que aún no se que veían. ainda não foram vistas. Esto es el reto el día de Esse é o hoy. desafio no dia de hoje. Son cosas que no se han visto, São coisas que ainda não se viram, pero estás advertido de ellas. mas você está advertido delas. Y es cuando nuestra mente E y é nuestro quando a corazón nossa mente e o nosso comienza a coração preguntarle começa a Dios, perguntar a Deus: ¿cómo me adviertes como você me de adverte algo que no se ve de algo que todavía? ainda não se viu? Mi mente A minha mente no lo puede imaginar. não consegue imaginar, Mi corazón meu no coração lo puede não conceptualizar. consegue conceber, Mis sentimientos meu o sentimento, mi corazón o no meu lo puede coração percibir. não consegue Es perceber. algo que todavía no É se ha algo que visto, ainda não foi visto, pero ya está anunciado. mas já está anunciado. Ya está anunciado, Já está anunciado, pero no se ha visto. mas ainda não se viu. Y de tiempo en tiempo, E de tempo em tempo, todos nosotros, todos nós, delante de Dios, diante de Deus, vivimos esta experiencia. vivemos essa experiência. La fe de nuestro corazón A fé no nosso coração tiene que levantarse tem que se para levantar creer para crer aquello que no hemos visto, aquilo que não vimos pero está ainda, anunciado, mas já está que anunciado tiene que que suceder. tem que acontecer. Como el Evangelio de Lucas, Como o Evangelho de Lucas, cuando le preguntan a Jesús, quando perguntam a Jesus ¿cómo serán los últimos días como cuando será vengas en tu nos reino últimos dias quando vier o seu reino, o establezcas tu ou reino? você vai estabelecer seu reino. Lucas capítulo 17, verso Lucas capítulo 26. 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, Assim como foi nos dias de Noé, así también será assim também en será los días del Hijo del nos Hombre. dias do Filho do Homem. Como en los días de Noé, Como foi nos dias de Noé, así serán assim en será los días del Hijo del nos dias do Hombre. Filho do Homem. Debemos
Deberíamos de poder Nós comprender devemos compreender una cosa de la naturaleza de uma coisa da natureza de Deus. que cuando el Dios Que omnisciente, quando Deus el onisciente, Dios que sabe o todas Deus las que cosas, sabe todas as coisas, trabaja con el corazón de una persona, trabalha no coração de uma con la pessoa, persona que está a tu lado com a izquierdo pessoa que o está a ao tu seu lado lado derecho, esquerdo ou ao seu lado direito, se topa con una se encontra com limitación. uma limitação. Deus não tem limitações. Deus não tem Pero el limitações, que tiene limitaciones mas quem tem soy yo. limitações sou eu. Déjeme hacer una pausa Deixa eu para fazer preguntar. uma pausa para perguntar. Vamos bien hasta aquí. Até aqui tudo bem? Es que está usted É demasiado que você está silencioso. muito silencioso. Dígale al que tiene Diga al a quem lado, está ao seu lado. puedes decir amén Você de pode dizer tiempo en amém tiempo. de tempos em tempos. Así es que Dios no tiene limitaciones. Assim que Deus não tem limitações, Pero el hombre mas tiene o limitaciones. homem tem limitações. Dios es un Dios Deus é um Deus que sabe todas las que cosas, sabe todas as que coisas, conoce todas que las conhece cosas. todas as coisas. Pero el hombre, Mas o homem, su conocimiento, seu conhecimento o su ou experiencia sua experiência es limitada é limitada y es temporal. e é temporal. Pero Dios, Mas Deus, que sabe todas las cosas, que sabe todas as le coisas, anuncia al hombre anuncia ao homem que hará cosas nuevas. que fará coisas novas. Para Dios, Para Deus, esta expresión esta expressão no es difícil, não é difícil, porque Dios sabe porque Deus sabe todas las cosas. todas as Es coisas. la omnisciencia É a de Dios. onisciência de Deus. Es un atributo específico É um atributo específico natureza, da sua que natureza no comparte con que nadie não más. compartilha com ninguém mais. Dígale a la persona que tiene Diga al a lado, pessoa que está ao seu lado, tú apenas sabes lo que hiciste você ayer, só sabe o que fez ontem, pero Dios sabe mas todas Deus las sabe cosas. todas as coisas. Así es que en esta dinámica Assim que de relación, nessa dinâmica de relação, el Dios que sabe todas las o cosas Deus que sabe todas as coisas habla con un hombre fala com um homem que apenas sabe lo que hizo ayer, o que fez ontem. Lo sabe, Ele sabe, aunque no lo entienda, ainda que não entenda. não lo entiende por completo, Ele não entende por pero completo, sabe que lo hizo, mas sabe que ele fez. pero está hablando con un Mas Deus está falando com Deus que conoce todas que las conhece cosas. todas as E coisas. nesta dinâmica E de nessa relação, dinâmica de el relação, Dios del o cielo Deus dos céus anuncia algo nuevo. anuncia algo novo. En el libro de Isaías, No livro de en el Isaías, capítulo no 43, capítulo en el 43, verso no 19, versículo 19, he aquí yo hago cosas nuevas. veja que eu faço coisas novas. Pronto saldrá a la luz. Logo virá a luz. No la conoceréis. Porventura não vereis? Otra vez abriré camino en el Abrirei desierto caminho no deserto y ríos en la soledad. e rios nos lugares desertos e áridos. Permítame volver a explicar. Me permita voltar a explicar, Porque quiero empujar tu corazón, porque quero tu mente, empurrar seu coração e sua mente al borde del abismo, até o cantinho, até o limite do abismo, hasta donde no tengas até posibilidad onde você não tem a de possibilidade pisar en tu propio de conocimiento pisar no seu próprio y conhecimento tengas que aventar e tenha que se jogar los brazos del nos Creador braços do Criador para que Él te muestre para que Ele te lo mostre que Él te quiere o que mostrar. Ele quer te mostrar. La Biblia dice en Isaías A Bíblia diz em que Isaías Dios anuncia que cosas Deus nuevas. anuncia coisas novas. Cosas nuevas. Coisas novas. Dígalo conmigo. Diga cosas comigo, nuevas. coisas novas. El problema de las cosas O nuevas problema das coisas novas es que son nuevas. é que são novas. Las cosas que Dios hace As coisas que Deus faz son cosas nuevas. são coisas novas, Tan nuevas tão novas que no me las puedo que eu imaginar. não posso imaginá-las, Tan nuevas, tão novas que reta mi que pensamiento. desafiam o meu pensamento. ¿Cómo será? Como será? Tan nuevas Tão novas que desafía mi que imaginación. desafiam minha imaginação. ¿Cómo serán? Como será? Grítelo fuerte. Grita forte. Cosas nuevas. Coisas novas. Así es que el problema Assim que o problema de anunciar las cosas de nuevas anunciar as coisas es novas que son demasiado é nuevas. que é muito novo.
La mente del hombre A mente do homem tiene que ser entrenada tem que para ser eso. treinada para isso. ¿Cómo esperas algo Como você espera algo de lo que no tiene que ainda você referencia? não tem referência? ¿Cómo puedes creer en Como algo pode crer em que algo jamás has visto, que nunca viu, jamás has que pensado, nunca pensou, jamás has que imaginado, nunca imaginou, jamás has que percibido, nunca percebeu, jamás ha podido la que nunca humanidad pôde a humanidade poder ver? ter visto? Es un reto. E é um desafio. Se le dijo a Noé, Eu disse a Noé, ele vas disse: a construir você vai algo construir algo que nunca antes ha sido que nunca construido, foi construído antes, para que puedan ver para que possam ver algo que nunca antes algo ha que sido visto. nunca viram, ver algo que Lo nunca viram. único que tienen O único que tem es la é a garantía garantia de la palabra de Dios. da palavra de Él Deus. trata de imaginar Ele tenta imaginar de qué está hablando Dios. do que Deus está Pero falando. Isaías dice, Mas Isaías disse: anuncio algo nuevo. eu anuncio algo novo. En la segunda parte del verso Na segunda parte do versículo está la expresión está a expressão otra vez. outra vez. La expresión otra vez A expressão outra vez quiere decir quer dizer que para la referencia de entender algo nuevo, que para a referência de entender algo A mente novo, humana a mente humana tiene que usar algo que ya vivió tem que usar algo que já para viveu tratar de dimensionar para conseguir lo que dimensionar va a suceder. o que vai acontecer. A lo que va a suceder O que vai es acontecer mucho más é grande muito maior de lo que ya do sucedió. que já sucedeu antes. Pregúntele a la persona que Pergunte tiene a al pessoa lado, que tem ao seu lado: ¿le estás entendiendo a você este está entendendo predicador? esse pregador? Si pone cara de no entiendo, Se coloca uma cara de não entendo, solo dígale, diga a ele: es que es demasiado nuevo. é que é muito novo. Nuestra mente Nossa mente está programada está programada para poder para poder tratar de ver tentar ver lo nuevo o novo basado baseado en lo anterior. no anterior. Por ejemplo, Por exemplo, para que usted me entienda. para que você me entenda. Si tú no sabes Se você não sabe cómo es un iPhone 16, como é um iPhone 16, solo tienes que ver el 15, você tem que olhar o 15, mover los botones, mover os botões, cambiar el chip mudar o chip y puedes imaginar el e pode 16. imaginar o 16. Claro, te va a costar lo Claro, doble, vai te custar o dobro de pero dinheiro, es el 16. mas é o 16. ¿Me está entendiendo? Você está me entendendo? Para poder un hombre comprender Para poder compreender um lo que homem, Dios va a hacer, o que Deus vai fazer, Él dejó figuras ele deixou o figuras palavras ou palavras ou explicações con las que podríamos com as quais nós tratar poderíamos de entender tratar de entender lo que Él va a hacer. o que ele vai fazer. Eso no quiere Isso decir não quer que dizer lo nuevo que Él que va a o hacer novo que ele vai sea fazer seja exactamente igual a lo que exatamente hizo. igual ao que ele fez. Porque si fuera igual a lo Porque que se hizo, fosse igual ao que ele fez, ya no sería já nuevo. não seria novo. Pero sí quiere decir Mas sim quer dizer que es similar a lo que hizo, que é similar ao que fez, pero es mucho más grande mas é que lo muito que maior do que tinha feito. hizo. Que la dimensión Que a dimensão de lo que va a hacer do que vai fazer es mucho más amplia é muito mais de ampla aquello que hizo. do que aquilo que ele fez. Que lo que hizo Que o que ele fez apenas es un pequeño ejemplo apenas um pequeno de exemplo lo que Dios está a punto do de que Deus hacer. está a ponto de fazer. Dígale a alguien que esté cerca de Diga a ti alguém que esteja perto de lo que você Dios ha hecho con tu vida. o que Deus tem feito com a sua vida. No se parece del todo Não se parece a lo que Dios va a ao que hacer Deus vai fazer en los siguientes nos meses seguintes o en los meses ou siguientes seguintes años. anos. Así es que cuando se le preguntó a Jesús Assim que quando ele perguntou a Jesus acerca de las cosas futuras, sobre as coisas él futuras, tuvo que hacer una relación ele teve que fazer uma a relação las cosas pasadas às coisas passadas, para que los hombres para que os homens trataran de percibir tratassem de o perceber entender ou entender parcialmente parcialmente qué es lo que iba a venir. o que ia acontecer. Porque Dios determinó Porque Deus determinou que el hombre que o homem entendiera la vida entendesse a vida en retrospectiva, em retrospectiva, pero la viviera mas vivesse en perspectiva. em perspectiva. Ese silencio Esse silêncio me causa temor. me dá medo.
El hombre vive, entiende la vida O homem vive e entende a vida mirando hacia atrás. olhando para trás. Ahora sé Agora sei, por qué estoy aquí. porque estou aqui. Porque si este muchacho Porque se esse menino no hubiera ido a México não a tivesse estudiar, ido ao México estudar, yo no lo hubiera conocido. eu não teria Y conhecido. si yo no lo hubiera E se conocido, eu não tivesse o conhecido y pasado 3 o 4 e años passado 3 ou 4 sufriendo anos con él, sofrendo com ele, yo no hubiera conocido a eu não Luciano teria Subirá. conhecido Luciano Y si Subirá. yo no hubiera E conocido se eu a não Luciano tivesse Subirá, conhecido Luciano Subirá, yo no estaría en eu não Macapá estaria em Macapá en el em 2024. 2024. Ahora entiendo. Agora entendo. La vida se entiende A vida se entende en retrospectiva, em retrospectiva, pero la vivimos mas vivemos Em ela perspectiva. em perspectiva. la perspectiva A perspectiva que tienes de las cosas, que você tem das que coisas, tienes de la vida, que você tem da vida, no es igual não é igual a lo que viviste ao que você o viveu entendiste ou que você entendeu em retrospectiva. Esto apenas es un ejemplo Isso é só um exemplo multiplicado por 1 millón, multiplicado por 1 milhão, lo que estás listo o para que está vivir. pronto a viver. Tiene que afectar Tem que afetar la actitud de a tu atitude corazón. do seu coração. Si tú solo piensas Se você só que pensa vas a repetir que vai repetir el ciclo de lo que pasó, o ciclo do que você passou, entonces tu vida então sua vida la abordas con una actitud você vive com uma atitude de medo, de temor, de temor o de depresión. ou de depressão. Pero si tú sabes Mas se você sabe que lo que Dios te que explicó o que Deus te explicou, de lo que pasó, do que aconteceu, lo que Dios te mostró, o que Deus te de mostrou, lo que sucedió, o que aconteceu, es apenas una semilla, é apenas uma semente, es apenas un pequeño é apenas um ejemplo pequeno de exemplo lo que Él está listo do que Ele para está a hacer por ponto ti de en los fazer por siguientes você días. nos seguintes dias. Tu actitud tiene Sua que cambiar. atitude tem que mudar. Abraçamos Abraçamos com perspectiva com correta perspectiva correta o que está a ponto, o que está a ponto de acontecer. Oh, Jesús, ayúdame. Ah, Jesus, me ajude. Por ejemplo, Por exemplo, ¿cuál es el final de la humanidad? qual é o final da humanidade? Y hay muchas E voces tem muitas que vozes se levantan para dibujar, para desenhar, ilustrar o hablar ou falar de cómo será el final. de como será o final. Por ejemplo, Por exemplo, Hollywood Hollywood tiene en las películas tem nos filmes su propia voz. sua própria voz. El día del final de la humanidad. No dia do final da humanidade, O tiene que ser una catástrofe. ou tem que ser uma catástrofe, O tu cerebro se lo tiene ou que teu comer un cérebro, zombie, um zumbi vai comer, o tienes que ser atrapado por ou un você tem, extraterrestre. ou um extraterrestre vai te prender. Eso es lo que las películas Isso é o que os filmes dicen dizem como final. como final. La tradición de los A hombres tradição piensa dos homens pensa que al final que no final las guerras, as guerras y el temor, e o temor, el pecado, o pecado y la maldad e a maldade dominará sobre dominará toda la tierra. sobre toda a terra. Pero hay un grupo de creyentes Mas tem um grupo de crentes en Macapá em Macapá, cuya perspectiva de las cujo a cosas perspectiva das es coisas completamente é diferente, completamente a lo que dice diferente ao que diz o a lo Hollywood, que dice la ao que tradición. diz a tradição. La escritura dice, A palavra de Deus diz: como en los días de Noé, como nos dias de Noé, así será en los días del Hijo assim del Hombre. será os dias do Filho do Homem. En los días de Noé, Nos dias de Noé, un arca uma arca comenzó a levantarse começou por a el ser empuje levantada físico de las aguas. pelo físico empurrar das águas. Las ventanas de los cielos, las fuentes o cascadas de los As cielos se comportas do abrieron, céu se abriram y las fuentes de la e tierra as fontes se da abrieron, terra se abriram y el agua llenó e a água la encheu tierra. a terra. Usted sabe de lo que le estoy Você hablando. sabe do que eu estou falando? Por favor, dígale a la Por persona favor, que diga à tiene al pessoa que lado. está ao seu lado. El pastor está hablando del O diluvio, pastor está falando do dilúvio. por si no lo sabía. Se você não sabia, El mismo elemento, o mesmo elemento, agua, água, ya sea en lluvia, seja em chuva, o sea que brotaba de la tierra, ou seja que saiu das fontes da el terra, mismo elemento o mesmo elemento que juzgó a todo ser que vivo julgou a todo ser na vivo terra. na terra, es el mismo é o elemento mesmo elemento que Dios utilizó, que Deus utilizou para comenzar a levantar, para começar a levantar a por encima arca de su por propia cima da circunstancia. sua própria circunstância.
el día futuro O dia futuro será será como en los días de Noé. como nos dias de Noé. Habrá un grupo, Haverá um grupo, una sola familia, uma só família, en una sola arca, numa só arca, comenzará a que ser começará levantada a ser levantada por encima por cima, el mismo elemento o mesmo que elemento juzgó a los que hombres. julgou os Es homens, lo mismo é o mesmo que empujó el que arca empurrou a a arca sus alturas. até a altura. Puede usted gritar. Você pode dizer forte: Están hablando de estão nosotros. falando de nós. La perspectiva A perspectiva que tienes de los eventos que você por venir tem dos eventos a virem tiene que modificar tem que la modificar actitud que a atitude que você tem tienes en el día presente. no dia presente. Es cierto, É verdade, la maldad está creciendo, a maldade está crescendo, pero la premisa de Dios mas a premissa de Deus es que donde el mal abunde, é onde superabundou a maldade, la gracia onde abundou a maldade, a abundó graça todavía mucho más. superabunde muito mais. La misma gracia A mesma graça que unos no aceptaron que uns não aceitaram terminará por condenar, terminará por condená-los. pero la misma Mas gracia a mesma graça en la que entramos a que entramos es la que comenzará é a a que elevarnos, começará a nos elevar, levantarnos nos levantar más allá mais além de lo que habíamos do que nós pensado. tínhamos pensado. Cada pastor que crece a su iglesia, que faz sua igreja crescer, cada líder que participa en la que obra del participa Señor, na obra do Senhor debe de tener una deve ter uma perspectiva completamente diferente, alinhada a la palabra de à Jesús. palavra de Jesus. Estoy edificando a mi Estou iglesia, edificando minha una igreja, iglesia sin mancha, uma igreja sem una mácula, iglesia gloriosa, uma igreja gloriosa, una iglesia con uma vestidura igreja nueva, com vestes novas, algo que nunca algo antes que nunca antes se había visto, tinha sido visto, para poder construir algo que nunca antes antes se había construido. tinha sido construído. Si usted está de acuerdo Se hasta você aquí, está de acordo até aqui, usted puede gritar. você amén. pode gritar amém. Tú debes de poder comprender Você deve compreender que lo que Dios te ha pedido que o que hacer Deus te pediu para fazer a tus ojos aos teus olhos parece demasiado pequeño, parece pequeno, pero cuando lo sumas mas quando você el soma esfuerzo de toda com o la esforço familia, de toda a família, estamos construyendo nós estamos construindo algo que nunca antes algo que nunca antes había sido construido, tinha sido construído, para poder ver algo que nunca antes, que nunca había sido antes visto. havia sido visto. Tome un minuto Pegue um minuto para pensar para pensar na sua y mente percibirlo e en su perceber corazón. no seu coração Aquella misión, aquela missão, tarefa, ministério que Jehová Dios Deus me ha otorgado, me outorgou, aquella aquela responsabilidade, asignação ou missão es mi parte, é a minha parte de una generación de uma geração que está algo construindo algo que no se había que visto não foi antes. visto antes. Estamos Estamos construindo algo que no se había que não foi nunca, construído nunca, para que mis hijos para que puedan os ver meus filhos possam ver lo que nunca o antes que se había nunca visto. antes tinha sido visto. Como en los días de Noé, Como nos dias de Noé, así será en los días del Hijo del assim Hombre. será nos dias do Filho do Homem. Así es que Noé Assim que Noé tuvo que construir una teve arca. que construir uma arca. Pero si es Noé el que Mas construye se la é arca, Noé que constrói a ¿qué es arca, lo que construye o Dios? que é que Deus constrói? Porque la escritura Porque dice a en el Escritura Salmo diz no Salmo 127 que 127 si Jehová que se o no Senhor Jeová edificare la casa, não edificar a casa, en vano trabaja em vão trabalhar. todos las que la Se o Senhor não edificamos. edificar em casa, em vão trabalhar. Aqueles que trabalham, edificam. Quiere decir Quer dizer que si Dios edifica, que se Deus edifica, entonces el que trabaja también então edifica. o que trabalha também La edifica. pregunta A pergunta é: es finalmente quién edifica. finalmente quem edifica Porque a casa? si Jehová no Porque se edifica, Jeová não edificar, entonces então es en vano que yo em vão edifique. trabalhos que eu edifique. ¿Quién edifica? Quem edifica? Dios Deus o yo. ou eu? Dígalo conmigo. Diga comigo, Es demasiado nuevo. é muito novo.
Deus, través de la escritura, através das escrituras, nos mostrou su parte de la edificación. sua parte na edificação. Sígame con cuidado, Me por favor. acompanhe de perto, por Porque favor. aunque puede ser que esté hablando Porque en lo ainda general, que esteja falando la geral, palabra está hablando Dios en lo a particular. palavra a tu de vida. Deus está falando particular na sua vida. Así es que Dios Assim te que mostró Deus se mostrou a Noé a Noé y le dijo: e disse: tú edificarás o construirás você un vai arca. construir ou edificar uma arca. Usarás estas medidas. Você vai usar essas medidas. Usarás estos materiales. Você vai usar esses materiais. Lo harás de tanto de largo Você por fará tanto de de tanto de ancho. comprimento por tanto Le de largura. pondrás 3 pisos. Vai colocar 3 Le andares. construirás una puerta. Vai construir uma Le porta. pondrás una ventana. Você vai colocar uma janela. Pero Dios Mas Deus no clavó un clavo. não apregou um prego. No movió una tabla. Não moveu uma tábua. Solo le dio el Somente diseño. deu o desenho. Noé tomó las herramientas pegou as ferramentas y comenzó a construir e começou a construir aquello que Dios aquilo que Deus le mostró que tenía que mostrou que construir. ele deveria construir. Dios construye Deus constrói con el diseño, com o desenho, con el plan com o plano o los planos. ou os planos. El hombre O participa homem participa llevando a cabo executando puntualmente exatamente los planes de os Dios planos de Deus para que se pueda para mostrar que possa mostrar lo que se está o que construyendo. está sendo construído. Dígalo conmigo. Diga comigo, La idea a ideia o el diseño ou o desenho fue de Dios. foi de Deus. Pero a mí me toca Mas a minha responsabilidade construir é construir lo que me toca o que construir. eu tenho que construir. Te fue dada una misión, Foi dada uma missão a você, uma tarefa, uma responsabilidade, un ministerio, um ministério, un área de influencia, uma área de influência, cierta autoridad, certa autoridade, cierta capacidad, cierta enseñanza, certo ensino. se te fue dado a você con un diseño divino, com um desenho divino para que tú estés para que haciendo você esteja fazendo aquello que Dios te mandó aquilo hacer que Deus te mandou fazer con precisión com precisão y no dejarlo a la e mitad, não deixar pela metade. porque tú vas a terminar Porque você vai lo terminar que Dios dijo que o vas que a Deus edificar, disse que você edificaria, para que Él pueda hacer para que Ele possa lo que fazer Él dijo o que que Él Ele iba a disse hacer. que iria fazer. Vamos bien hasta aquí. Até aqui tudo bem? Puede ser que sientas Pode ser que você en tu sinta corazón no seu que coração la tarea que se te que a dio tarefa que Deus no deu es tan significante. não é tão Puedes significativa. percibir en tu corazón Pode talvez perceber no que seu llevas coração demasiado tiempo que você está haciéndolo fazendo muito y tempo parece fazendo e que parece no pasa nada. que não acontece Pero nada. la escritura dice Mas a palavra de Deus que a diz Noé que a Noé, se le advirtió Deus advertiu acerca de las cosas sobre as que coisas todavía no se que veían. ainda não tinham sido vistas, Todavía no se ve. ainda não foram Pero es vistas, seguro que va a mas é venir. certeza que vai acontecer. Todavía no se Ainda ve. não se vê, Pero es seguro que mas va é a com pasar. certeza que vai Fue acontecer. Dios el que lo Foi expresó. Deus que expressou. Fue Dios el que te llamó. Foi Deus que te chamou. Fue Dios el que te Foi escogió. Deus que te escolheu. Y Dios no se E equivoca. Deus não se equivoca. Tu compromiso Seu con Dios compromisso com Deus es tan completo, é tão completo, es tan total, é tão total, que tus hijos ven que os seus filhos vão ver, como en los tiempos de Noé, como nos dias de Noé, ven a su padre vem ao seu pai construir un arca. construir uma arca. Lo miran construir. Olham ele Y construir lo miran construirlo con e tanto olham detalle. ele construir com tanto detalhe. Cuando narro estas cosas, Quando narro essas coisas, quiero que tú lo apliques quero que você aplique a tu diario vivir. a seu viver diariamente. Tus hijos, Seus filhos, como los hijos de Noé, como os filhos de le Noé, preguntaron a Noé, perguntaram a Noé: ¿qué construyes? o que você está construindo? dijo, E Noé diz: un arca. uma arca. Y ellos dijeron, E eles disseram: ¿qué es o eso? que é isso? Y él dijo, E ele disse: es algo que nunca se había é algo que ainda não foi construído para que suceda algo para que que nunca aconteça antes algo ha que sucedido. aconteça algo que nunca aconteceu Quiero antes. estar en medio de Quero una estar no meio de uma generación geração que tiene la que tem suficiente fe fé suficiente para edificar e construir lo que nunca o que antes nunca había antes sido tinha sido construído, para que Dios para que muestre Deus lo mostre nuevo que o puede novo hacer, que Ele pode que nunca fazer, antes había que sido nunca visto. antes tinha sido Cosas visto, que ojo no vio, coisas
coisas que olhos não ni viram, oído e oyó, ouvidos não ni ha ouviram, subido e nem en el subiu ao coração de los do hombres. homem, Son las cosas é o que Dios Deus tem ha preparado para os que o para amam. los que le aman. El libro de Génesis Livro de Gênesis nos dice el por qué nos diz o porquê Noé construyó el Noé arca. construiu a arca. El libro de O Hebreos livro de Hebreus nos dice nos diz para qué para se que construyó el ele arca. construiu a arca. Déjeme ilustrarlo. Deixa eu ilustrar você. ¿Está conmigo todavía? Você está comigo ainda, amém? Todavía no tiene hambre o Ainda você sueño não está o com cansancio. fome, sono ou cansado? Aguantamos 2 horas Nós aguentamos y media mais 2 horas e meia. Perfecto. Perfeito. Noé está construyendo el arca, Noé está construindo a arca, trabajando en el arca. trabalhando na arca. Es su compromiso É o seu compromisso por la obra pela obra, al 100%. 100%. Dígale al de al lado, Diga quem está ao seu lado. te están predicando. Estão pregando para você. Noé está construyendo Noé el está arca. construindo a arca. Es su compromiso É o seu al compromisso 100% en 100% la obra. na obra que Deus deu. Sus hijos se Seus acercan. filhos se aproximam. Sem, Cam y Jafet. Sem Cã e Jafé. Papá, ¿qué Papai, estás haciendo? o que você está fazendo? Él dice, construye Ele una diz, arca. eu construo uma arca. Y él dice, E ele diz, ¿por qué construyes una por que arca? você constrói uma arca? ¿Quién te dijo Quem te disse construyeras que una construísse uma arca? arca? Me encantaría que todo Ah, padre seria de incrível familia como pai de família se pudiera detener un pudesse momento parar um momento en su labor no seu trabalho para decirle a tu para su dizer hijo, ao filho: fue el Dios del foi cielo Deus dos al céus que amo con todo que eu mi amo com corazón, todo o meu el que coração, me encargó que me deu que yo hiciera esta tarea essa y tarefa voy a poner en e eu vou ella colocar nela todo el compromiso todo o que puedo compromisso tener, que eu posso porque ter, Dios está a punto porque de Deus hacer está a algo. ponto de fazer Él ya algo. me lo advirtió. Ele já me advertiu. Todavía no se ve, Ainda não se viu, pero es seguro que mas va a é com pasar. certeza que vai acontecer. Hijos, Filhos, se llama se compromiso chama con la compromisso obra. com a obra. Dígale al que tiene al lado, Diga no quem está ao tienes seu lado: permiso você não tem permissão de renunciar, de renunciar, de detenerte, de desistir o de quedarte a la mitad. ou de ficar pela metade. La escritura dice A palavra de que Deus por la diz fe, que Noé, pela fé Noé, quando foi advertido quando foi de advertido cosas que todavía das no coisas se que veían, ainda não se viam, construyó un arca construiu uma arca en la que su familia se na habría que de salvar. salvou a sua família. Quando tenía que juntar Quando tabla tinha con que tabla, juntar madera tábua con com madera, tábua, madeira com madeira, y parece que no ajustaba e parecia que não ajustava bem, bien, como que quedaba un poco como que desalineado. ficava um pouquinho desalinhado. Él necesitaba el compromiso Ele al precisava do 100%, compromisso ao de 100%, poder quitar essa de poder tabla, tirar essa tábua, alijarla, lixar ela, alisar ela e preparar hasta que ela, ajustara até que perfectamente. ajustasse perfeitamente. Sus hijos, Sem, Seus Cam, filhos, Jafet, Sem, Cã e le Jafé, perguntavam, perguntavam: pero ¿por qué lo haces tan mas por que detallado? você faz tão detalhadamente? Es muy fácil, É mijo, muito fácil, filho, porque Dios já advirtió porque Deus já que advertiu esto va a pasar, que isso vai acontecer, aunque todavía no ainda se ve, que ainda não se es viu, seguro que va a mas pasar. com certeza vai Así acontecer. es que ustedes Assim que vocês três se van a meter en esta vão arca. entrar nessa arca, Y esta e essa arca es el instrumento é o de instrumento de salvação ustedes. para vocês. Mis hijos, Meus filhos, los amo tanto eu amo tanto que mi vocês, compromiso que o con la meu obra compromisso com a es obra total, é total, es completo, é completo, hasta el último até o detalle. último detalhe. Déjeme decirlo de otra manera. Deixa eu dizer de outra maneira. No tengo la intención Eu não tenho a intenção de afectar de afetar o de hablar mal de ou de ninguna falar persona. mal de nenhuma pessoa. Pero cuando alguien dice, Mas quando alguém diz: tengo un llamado de Dios, eu tenho um chamado de Deus, tengo una eu tenho uma responsabilidade, tengo un servicio, tenho um serviço, tengo una misión, eu tenho uma missão, tengo un ministerio, eu tenho um ministério, tengo una tarea, eu tenho uma tarefa, y lo hace e ele faz, no con el 100% não de com o compromiso, 100% de compromisso, lo hace ele faz así como salga, assim como dá para como fazer, se pueda, como possa sin fazer, esfuerzo, sem esforço, sin detalle. sem detalhes. Lo que arriesga Noé, O que arrisca si él Noé, construyera el arca, se ele constrói a arca sin el 100% sem o de 100% de compromisso, es la vida de su é a familia. vida da sua família.
Pergunto, ¿tendría yo que ser un poco más teria eu que ser mais en específico lo que estoy no que diciendo? estou dizendo? Algunos dijeron no. Alguns disseram não. Los que no dijeron Os nada, que não disseram nada, lo voy a tomar como un sí. eu vou pensar que é um sim. Así es que asistes a la iglesia. Assim que você vem até a igreja, Pero tu compromiso mas seu compromisso no es completo não é completo y no es total. e não é total. Tus hijos Seus filhos aprenderão que el ejercicio que o del exercício do ministério, el ejercicio del o exercício da el liderança, ejercicio del o exercício do serviço no es tan importante. não é tão importante. Usted no me cree. Você não acredita em mim? Se lo ilustro. Eu vou ilustrar para você. Es lunes, É segunda, 6:30 de la mañana. 6:30 da manhã. Como resorte te levanta. Como assim você levanta. El reloj sonó en su despertador, en su alarma. O relógio nem despertou o alarme. Y tú te levantaste E você já rápido. levantou Y rápido. fuiste corriendo a E vestir foi al niño. correndo a vestir o menino. Como sea lo peinaste. E você penteou o Le cabelo dele. pusiste el uniforme Colocou o uniforme da escuela. da escola. Faltan 15 minutos. Falta 15 minutos para que te cierren la escuela. para que feche as portas Ahí da lo escola. vas arrastrando. Você vai arrastando El ele. niño no quiere O menino ir, não quer ir, pero tú lo llevas. mas você leva ele. Claro. Claro. Tienes que llegar a Você tiempo. tem que chegar no Porque tempo certo. senão, Porque senão te cierran la puerta. fecham as Y portas tú te tienes que llevar al e niño você vai ter que pegar e levar o menino a tu trabajo. ao seu trabalho. Y como tú no quieres E como eso, você não quer isso, llegas 10 minutos chega antes, 10 minutos antes, avientas al niño joga dentro o de la menino para dentro da escola, le dices adiós, diz adeus y te vas a tu e trabajo. vai ao seu trabalho. Lo haces el lunes. Você faz Lo haces el segunda-feira, martes. terça-feira, Lo haces el miércoles, faz el quarta-feira, jueves, el quinta-feira, viernes. sexta-feira. Pero cuando es domingo Mas quando vem domingo y la iglesia comienza e a a las igreja 10, começa às 10, a las 10 tú te despiertas às 10 você acorda y todavía dices, e ainda diz: não sei se ah, vamos não a sei ir, se nós ou não vamos ir ou não ir. vamos ir. Tu hijo aprende. Seu filho aprende, Es más importante é mais importante el trabajo o trabalho que la iglesia. que a igreja. Es mucho más É importante mais importante la iglesia, la escuela, a escola que la iglesia. que a igreja. Cuando es adolescente, Quando é adolescente, vai dizer: ya no quiero ir a eu la já não iglesia. quero ir para a igreja. Tú vas a venir a la iglesia Você vai vir à igreja y le vas a decir, e pastor, vai dizer: pastor, ore por mí. ora pelo meu filho Está en la edad de que la está na rebeldía. idade da rebeldia, Ya no quiere venir a la já não iglesia. quer vir à igreja. El compromiso O compromisso es al 100%, é 100%, tan detallado, tão detalhado, tan completo, tão completo, tan dedicado, tão dedicado, tan comprometido, tão comprometido, que los Sem, Cam y Jafé que Sem, Cã e Jafé le dicen a su papá, dizem ao seu pai: ¿te ayudamos? nós te ajudamos. Usted me está entendiendo. Você está me entendendo? Usted tiene que comprender Você tem que compreender cómo es que Dios va haciendo como é las que cosas. Deus vai fazendo as coisas. Él anunció Ele anunciou cosas que todavía no se veían. coisas que ainda não se viram. Y el anuncio E o anúncio cayó en la categoría de una advertencia. caiu na categoria de uma advertência. Pero como ya explicamos, Mas como já explicamos, en su misericordia, na sua misericórdia, utiliza Ele utiliza eventos pasados eventos passados para comprender para compreender la dimensión de eventos a futuros. dimensão de eventos futuros. A veces cuando Dios te muestra Às vezes, quando Deus te mostra las cosas que va a hacer, as coisas que vai fazer, apenas te muestra apenas te mostra una pequeña porción uma pequena de porção lo que va a suceder. do que vai Y acontecer. parece que tu E copa parece que seu cálice já está rebosando. já está transbordando. Así es que Assim que, para poder entender para poder el compreender tiempo de Noé, o tempo de Noé, los días de Noé, os dias de Noé, nosotros tendríamos que nós comprender teríamos que compreender cómo es que Dios organiza como que las Deus cosas. organiza as coisas. Dios, danos la Deus sabiduría nos dê a sabedoria e o para entendimento comprender para compreender cómo es que haces las como cosas. você faz as coisas. Voy bien hasta aquí. Vou bem até aqui?
Pregúntele a la persona Pergunte a que quem tiene está ao al seu lado lado si todavía aguanta se você ainda aguenta. otros 30 minutos. Outros 30 minutinhos. Hay algunos que Há ya, alguns já que não. ya quieren que llegue el diluvio. Já querem que venha o dilúvio já. Así es que Assim que Dios acomoda las cosas, Deus acomoda, arruma as coisas. cada cosa, Cada coisa, cada lugar cada lugar y cada e persona. cada pessoa. Pueden darnos señales, Pode nos dar sinais, pequeñas claves, pequenas chaves, entendimiento entendimento de lo que luego vendrá a do que ser, logo virá a que ser, todavía no se ha visto, que ainda não foi visto, pero ya está anunciado. mas que já está anunciado. Va conmigo. Vocês vão comigo até Por aqui? ejemplo, voy a hacer esto muy Por exemplo, eu rápido. vou fazer isso muito rápido. En el Antiguo No Testamento, Antigo Testamento, los nombres os pueden os nombres de nomes personas podem significar algo. pode significar algo. Los lugares Os lugares pueden significar, pode significar algo. algo. Y como usted sabe, E como você sabe, porque usted lee la Biblia, porque você lê a Bíblia muito, los números os números también pueden testificar também algo. podem testificar algo. No es que sea Não é que toda la verdad, seja toda a verdade, pero son pequeñas señales mas são pequenos que sinais nos ayudan a que nos comprender ajudam a compreender las cosas que van a as venir. coisas que vão vir. Porque la vida se Porque entiende a vida se en entende retrospectiva, em retrospectiva, pero se vive mas se vive en perspectiva. em perspectiva. Grite comigo, creo que estoy entendiendo. acho que estou entendendo. Así es que como si Dios Assim que como se Deus etiquetara ciertas cosas, pudesse etiquetar certas y coisas esas etiquetas e essas nos etiquetas ayudan a comprender. nos ajudassem a compreender. Por ejemplo, Por exemplo, si habláramos de números, se pensássemos em números, a cada número cada número habla de ciertas poderia cosas falar sobre certas coisas. Por exemplo, Por exemplo, o número 1, que habla de Dios que fala de Deus y de la unidad e en da sí unidade em mismo. si mesmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Ouve, ó Israel, o Jehová Senhor nosso Deus, Jeová é um. uno. ¿Vamos bien? Vamos bem? Creo que los perdí. Acho que eu perdi eles. Por ejemplo, Por exemplo, número 2. el número 2 Número 2 habla de fala de un testimonio um testemunho en boca de dos, na boca de duas, con dos ojos. com 2 olhos. Nos es permitido ver Não é permitido ver para generar un testimonio. para gerar um testemunho. Dos oídos. Com 2 Se ouvidos nos es permitido, é permitido ouvir para generar un para testimonio. gerar um testemunho. El testimonio O de testemunho de Dios Deus está dividido está dividido en dos partes. em 2 partes: El Antiguo o Antigo Testamento y el Nuevo e o Testamento. Novo Testamento. Ok. Jesús, creo que me estoy Jesus, acho que eu estou me perdendo. perdiendo. Tres. 3 habla de un 3 fala de um testimonio testemunho perfecto. perfeito. El 2 habla de O testimonio. 2 fala de testemunho. El 3 habla de O un 3 testimonio fala de um perfecto. testemunho perfeito. Por ejemplo, Por exemplo, para tener el testimonio para ter o testemunho perfecto del tiempo, perfeito do tempo, tú tienes que incluir você tem que incluir el pasado, o passado, el presente o presente y el futuro. e o futuro. 3. 3. Ok. Para tener el testimonio Para ter o completo de testemunho una persona, completo de uma pessoa, tú tienes que incluir você tem que incluir su espíritu, seu espírito, sua alma sua alma y su cuerpo. e seu corpo. 3. 3. Para tener el testimonio Para ter o completo testemunho de Dios, completo de Deus, tienes que conocer você al tem que Padre, conhecer ao Pai, tienes que conocer tem al que conhecer Hijo, ao Filho y tienes que e tem que conocer conhecer o Espírito Santo. Un testimonio Um completo. testemunho completo. Para saber cómo Dios maneja Para el saber tiempo. como Deus administra o tempo, El testimonio completo o testemunho de cómo Dios completo maneja de el como tiempo. Deus administra o tempo. Tienes el ayer, Tem o ontem, el hoy o hoje y para siempre. e o para sempre. ¿Me comprenden? Me compreendem? Y así cada uno E de assim los números. cada uma dos números. Cuando uno llega Quando al alguém 7 chega ao 7 y uno mira el proceso de la e creación, vê o processo da criação, en 6 días em es 6 creado, dias é y criado, en el séptimo e no reposa, 7º ele descansa, diciendo la obra está dizendo: completa. a obra está completa. Dios descansó el Deus séptimo descansou día, no 7º dia, no porque se hubiera não cansado, porque estava cansado, sino porque habría mas terminado. porque já tinha terminado. Esa idea no entró completamente. Essa ideia não entrou completamente. Así es que el 7 Assim que 7 habla de una obra completa. fala de uma obra completa.
Cuando nosotros platicamos del 8, Quando falamos do 8, el octavo, o oitavo viene O después oitavo del vem séptimo, depois do sétimo, lo que o representa que representa un nuevo inicio, novo começo, un comienzo nuevo. começo novo. Por ejemplo, Por exemplo, en la línea de la monarquía, na linha da monarquia, Davi es el octavo hijo é o oitavo filho de Isaí, de Jessé, el cual es o escogido qual é escolhido para comenzar. para começar. ¿Va conmigo? Você vai comigo? Así es que el 8 Assim que o 8 puede hablar pode falar de una siguiente escala, de um próximo degrau, de un siguiente nivel de um seguinte nível o de un nuevo comienzo. ou de um novo começo. Así es que cuando nosotros miramos Assim que los quando días nós de Noé, olhamos os dias de Noé, nosotros podemos mirar nós a podemos su papá. olhar ao seu pai. Su papá se llama Seu papai se chama Lamec. Lameque. Y Lamec E vivió Lameque viveu 777 años. 777 anos. Y después de él, E depois dele, Noé. Noé. Cri, 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 cri. Dígalo conmigo. Diga comigo, Voy a construir vou construir algo que no se había algo que construido não havia sido construído, para poder ver algo que não havia sido visto. Mis hijos Meus verán filhos verão aquello que Dios aquilo advirtió que Deus advertiu que tenía que que suceder tinha que acontecer, por aquello que nosotros por aquilo que nós estamos listos estamos para edificar. prontos para edificar. Después de Lamec, Depois de Lameque, Noé Noé comienza algo nuevo. começa algo novo. Él tiene que hacer Ele tem que fazer arca. uma arca. a el arca, A arca le tiene que construir tem tres que niveles. construir 3 degraus. Estos tres niveles. Esses três Tienen três uma andares, puerta. tem uma porta. Y en la puerta, Y en la puerta, al lado de la puerta, Do lado da porta tiene una ventana. tem uma janela. Usted sabe, Você sabe, porque le enseñaron la porque historia, já te ensinaram a desde história, que era usted desde pequeño, que você era pequenininho, que Noé, que Noé, cuando dejó de llover, quando acabou a chuva, abrió la ventana abriu a janela y mandó una paloma e mandou uma para pombinha ver si la tierra para ver se a terra ya tenía tierra já seca. tinha terra seca. Diga sí, Diga eso ya me lo sim, isso sé. eu já sabia. Así es que la primera vez Assim que a primeira vez que él envió la paloma, que ele enviou a pombinha, la paloma tuvo que a regresar, pomba teve que voltar, porque dice Génesis porque disse que Gênesis no encontró que não encontrou un lugar um lugar donde reposar. aonde repousar. Señor, Ah, ayúdanos. Senhor, me ajuda. En el Antiguo Testamento, No Antigo Testamento, el Espíritu de o Dios Espírito de Deus se movía sobre la se faz de las movia aguas. sobre a face das águas. La paloma A pomba es una expresión, é uma expressão, un símbolo um símbolo o figura ou figura del Espíritu do Santo. Espírito Santo. El Espíritu Santo O Espírito Santo se movía se movia sobre alguna persona sobre alguma pessoa y esa persona e essa pessoa podría hacer grandes podia cosas en fazer Dios. grandes coisas em Deus. Pero como no era permanente, Mas como não era permanente, la paloma a pomba regresó al arca voltou à arca. 7 días después. 7 dias depois, Una obra completa. uma obra completa. Él volvió a soltar Ele una voltou paloma. a soltar uma pomba. Va conmigo hasta aquí. Vai comigo até aqui? ¿Tiene sentido para usted? Tem sentido para você? Me estoy comunicando. Eu estou me comunicando. La paloma fue y A voló. pomba foi e voou. La Biblia dice que regresó A Bíblia disse que voltou con una vara de olivo com en su um bico. raminho de oliveira na sua boca, no seu biquinho. Esto representa Isso representa que algo encontró. que algo encontrou. Porque en el Nuevo Porque Testamento no Novo Testamento, Jesús Jesus es este olivo é essa oliveira del que el Espíritu e Santo que o Espírito Santo encontra señal. encontra sinal. La Biblia dice A Bíblia diz que Noé toma la paloma que Noé pega a pomba y una vez que está con e él uma vez que está com ele, recorre otros 7 días ele vai outros 7 y dias. la tercera vez E na terceira vez va a soltar la paloma vai soltar a pomba. y la paloma E a pomba no va a volver a não vai regresar. voltar.
Noé construye algo Noé constrói algo que todavía que no ainda se ve, não se viu, pero está advertido mas que está va a venir. advertido que vai acontecer. Señor, ¿estás pensando Senhor, nesta arca? está pensando nessa arca? No, Não. estoy pensando en algo Estou pensando que tú em no has algo podido que você imaginar, não pôde ni imaginar, ha subido en tu nem corazón. subiu ao seu coração. Día habrá una Um dia iglesia haverá uma igreja que tendrá un Espíritu que terá o Santo. Espírito Santo. Dejaré 120 Deixarei en el 120 aposento no alto. aposento alto, no cenáculo. serão como Eles uma arca. serão como uma arca. Ellos necesitarán Eles precisarão un Espíritu de um Santo Espírito que Santo baje, que vá nos llene e nos y encha ponga señal e sobre ponha su sinal cabeza. sobre a sua cabeça. E o Espírito Santo não vai voltar hasta que la obra até esté que a obra terminada. esteja terminada. Vamos, dígalo fuerte. Vamos, diga forte. Estoy listo para Eu estou construir pronto a construir algo que no se había algo que construido não foi algo construído antes, para poder ver algo que no se algo había que não visto. havia sido visto. Mis hijos lo van a Meus ver. filhos vão ver, Mis nietos lo van a ver. meus netos vão ver, Van a ver una iglesia vão ver uma igreja gloriosa, sin mancha, sem mácula, sin arruga, sem ruga, sin defecto. sem defeito. Ele está construindo sua igreja. Déjeme poder orar aqui. Deixe poder orar aqui nesse momento. Porque como les dije en el Porque como eu disse no começo, siento en mi corazón sinto no meu coração que a veces te has preguntado que às vezes você tem se para perguntado qué tanto esfuerzo por que tanto y esforço para qué tanto e trabajo. por que tanto trabalho. A Dios advirtió a Noé Deus advertiu a Noé las cosas que das todavía coisas no se que veían. ainda não foram Pero la vistas. palabra Mas a advertencia palavra es advertência una palabra que otorga seguridad. é uma palavra que traz Ya segurança. dije que va a Já suceder disse que vai y acontecer no habrá nada e não haverá nada que lo pueda que detener. possa deter. El diablo puede hacer O todo diabo lo pode que fazer quiera hacer. tudo o que quiser fazer, Deus, em mas sua Deus, na misericórdia, sua misericórdia, poder, onisciência onisciência e onipotência já já estabeleceu o que tem que acontecer contigo. Se pensaste Se você que pensava lo que havias que o que vivido você tinha vivido era fuerte, era forte, difícil, te bloqueava, te bloqueava, te detenía, te detinha, tienes que estar você tem que estar comprometido. 120 anos tardou construyendo demorou a algo construir algo que era la que seguridad era a segurança de la salvación da de su salvação casa. da sua casa. He venido esta tarde Eu tenho vindo essa tarde para decirte para dizer a você lo que vemos que o sucede que aquí vemos que acontece aqui. no solo tiene un nombre, Não somente tem um está nome, en el corazón de Dios, está no coração de para Deus, cosas de dimensiones para mucho coisas más de grandes, dimensões muito maiores, más allá del nombre de mais una além iglesia, do nome de uma más igreja, allá del apellido mais de una além do organización. sobrenome de Hay un organização. soberano Dios que Existe dijo Deus soberano que las disse cosas serán que as coisas serão como Él dijo que como van a Ele ser. disse que serão. Y eso te incluye a E ti. isso inclui você. Puede usted estar de pie Você un pode se momento. colocar de pé um momento. Pueden cerrar sus ojos. Você pode fechar seus olhos. Hay algo por lo cual orar. Tem algo pelo qual orar. Y hay algo por lo cual estás delante de la E presencia algo de pelo Dios. qual você está diante da presença de Deus. Porque cuando estás delante de Dios Porque quando você está diante de Deus, y en su infinita em misericordia sua infinita y misericórdia por su e gracia pela sua graça, te permite percibir você se permite perceber apenas una porción, apenas uma porção, una pequeña parte uma pequena de parte todo lo que Él va a de hacer. tudo que Ele fará. Tu corazón Seu coração es como una copa que é rebosa. como um cálice que transborda. Quisiera tener la capacidad Eu gostaria de ter a de capacidade poder retener de más de ti. poder reter Quisiera mais que de ti, Deus. ensancharas mi Queria que o tienda Senhor alargasse y minhas tendas ensanchases mi e territorio alargasse meu para território poder recibir para poder mucho más de receber ti. muito mais de Ti.
En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Toda persona Toda pessoa que que pensou que su ministerio que o seu ministério não era valioso, que su servicio que seu no era serviço valioso, não era que valioso, su trabajo que seu no era trabalho valioso. não era valioso. He venido a Eu tenho decirte, vindo a hay dizer-te, una tem generación uma que está geração que está construindo algo que nunca antes algo que había nunca sido antes havia sido construído, que anhela en su que corazón anela no seu coração, cosas que nunca verão antes coisas habían que sido nunca vistas. havia sido visto antes. Si esa persona Se eres essa tú, pessoa é você, la palabra de Dios a palavra de Deus viene a tu corazón veio ao teu coração para dizer, não no te rindas, não te rendas, no renuncies, não renuncie, no te detengas, não pare, todavía no acaba. ainda não terminou. Jehová, el Dios del Jeová, o cielo, Deus dos céus, fortalecerá vai tus fortalecer brazos, seus braços, fortalecerá fortalecerá seu coração, fortalecerá tu fortalecerá alma, a sua alma, fortalecerá a sua vida. en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus, Toda tarea toda que el tarefa cielo te que os encomendó, céus te deu, todo ministério todo ministério que el cielo te que o encomendó, céu te deram, toda misión toda missão que el cielo te que o encomendó, céu te confiou, el mismo Dios mesmo que te Deus llamó, que te chamou, es el mismo é o Dios mesmo Deus que te susurra que no te oído sussurra no las ouvido cosas que va a as hacer, coisas que você para que fará, tome fé en tu para que corazón. você tome fé no seu coração. Vamos, toma un minuto Vamos, y ora. tem uns minutos de Dile a oração. Deus, não Diga a vou Deus, renunciar. não vou desistir, No voy a renunciar. não vou No desistir, voy a renunciar. não vou desistir, No voy a renunciar. não vou desistir, No voy a não renunciar. vou desistir, No voy a renunciar. não vou desistir, No voy a não renunciar. vou desistir, No voy a não vou renunciar. desistir, No voy a não vou renunciar. desistir, No voy a renunciar. não vou desistir, No voy a não vou renunciar. desistir. Todavía no he Ainda acabado não la tenho tarea. terminado a tarefa. Vamos, órelo con el Vamos, Padre. ore com o Pai um minuto. De la manera más Da maneira personal. mais pessoal. De la manera más Da maneira personal. mais pessoal. El cielo te ha dado Os céus têm dado sonhos a del você alcance del ministerio. do alcance do ministério. El cielo te ha dado Os céus têm te dado profundos anhelos profundos desejos ministeriais no seu coração. y tú has dicho E você tem dito: va a ser muy difícil, ah, vai ser muito es difícil, inalcanzable, é inalcançável, no voy a não lograrlo, vou conseguir. pero la palabra Mas de a Dios palavra de ha Deus venido esta tem tarde vindo essa tarde para sellar para selar todo lo que has escuchado, tudo que você tem escutado, diciendo dizendo: yo te escogí, eu te escolhi, yo te llamé, eu te chamei, yo te separé, eu te separei. yo Jehová Dios no Eu, me Jeová Deus, equivoco. não erro. Vamos, tenga esa Vamos, oración de tenha compromiso. essa oração de compromisso. No me voy a rendir, Eu não vou me render, no me voy a detener, eu não vou parar, no voy a fracasar, não vou fracassar, voy a avanzar, eu vou hasta avançar até cumprir, cumplir. Voy a construir, vou construir, voy a edificar, vou edificar algo que nunca antes algo que ha sido nunca antes edificado, foi edificado, para que mis hijos para que puedan meus ver filhos possam ver aquello que nunca aquilo que antes nunca antes ha sido visto. tinha sido visto. Vamos, óralo, Vamos, ore, óralo, ore, óralo, ore, ore, ore. Permítame hacer Me la permita final oración. fazer a oração final. Tenga sus ojos cerrados. Fique seus olhos fechados. Padre, Pai, Dios del cielo, Deus dos céus, este limitado hombre, esse homem limitado, este hombre temporal, esse homem temporal, es solo por tu gracia é y por tu somente pela misericordia sua graça e que misericórdia puedes mostrar que o Senhor pode alguma mostrar porção alguma porção de aquello que vas a hacer, daquilo que farás, solo para que pueda adorar, somente para que possa porque adorar, aquello que muestras porque que vas a aquilo que hacer, você mostra que irá tú fazer, lo vas a o hacer, Senhor fará, sin duda, sem dúvida en alguma. el nombre de Em Jesús. nome de Jesus, Abre los ojos de abre nuestros os cielos, olhos dos nossos abre los ojos corações, de todo abre
Abre os olhos do Abre ministério. los ojos de todo Abre servidor os olhos de todo para servo dimensionar para de dimensionar manera de maneira correta lo que estás a punto o que o de Senhor está a ponto de lo que fazer, has venido o haciendo que o Senhor tem vindo por los fazer últimos 20 nos últimos años, 20 lo anos, que has venido que o Senhor tem entreteniendo vindo por los entreter últimos nos 30 años, últimos 30 anos, lo que le hablaste a mi que o Senhor padre falou ao meu que pai tenía que que construir, tinha que construir, lo que me has que o Senhor permitido tem permitido ayudar a mi padre ajudar ao meu pai a construir, lo que has permitido que o Senhor que permitiu mis hijos se que meus involucren filhos se para envolvam seguir para construyendo. continuar construindo. Es algo que ojos no É algo vio que olhos não viram e e ouvidos não ni ouviram, han subido nem en subiu el ao coração do pero homem, son las cosas mas são que as has coisas declarado que você tem para declarado aquellos que aman. para aqueles que te Abre amam. nuestros Abre ojos nossos olhos e permítenos nos permita perceber aquello que tú vas a aquilo que o hacer Senhor fará en esta nación, nessa nação, en otras em naciones outras y nações hasta los confines e até de os la confins da terra, en el nombre em nome de Jesus. Amén. Amém.